E aí, tudo bem com você? Hoje, com muita honra e gratidão, eu trago aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho. Ele que é meu sogro, primeiramente, é pastor há muito tempo e vai contar um pouquinho para a gente da sua história, né? Tanto na vida pessoal, mas principalmente ministerial, né? A sua conversão. Receba aqui João de Matos, a gente conhece muito como Pastor Matos. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui e eu gostaria de começar ouvindo um pouquinho da sua história, desde a sua infância, e a gente vai desenrolando essa conversa aqui no decorrer dessa gravação. Eu acredito que será muito edificante para todas as pessoas que estão nos assistindo. É interessante, eu agradeço você ter a curiosidade de conhecer aquilo que a gente já fez, já passou, continua fazendo. Isso é gratificante para mim, né? Ter alguém que interesse que a gente faça alguma coisa e continue fazendo. A história do seu Matos, a gente já conversa há pelo menos quase 6 anos, e desde a primeira vez que a gente sentou para conversar, ouvindo, né, os ensinamentos, as histórias, os estudos bíblicos, eu sempre falo que, seu Matos, o senhor tem que escrever um livro, porque é muita história edificante, é muito aprendizado que se colhe em cada conversa e que não pode se perder. Ainda fica aí em pé esse projeto do livro, mas pelo menos hoje a gente starta, né, essa gravação, esse conteúdo, o compartilhar um pouquinho dessa história e quem sabe o conteúdo daqui se torne um conteúdo ainda mais profundo através de um livro, através de uma história. Mas me conta, como é que foi sua infância? Conta um pouquinho pra gente. Verdadeiramente nós viemos de grande dificuldade, né? Eu já com 6 anos perdi o pai, né? Família grande, muita dificuldade, mas sempre tendo alguém que nos incentivava, no caso minha mãe, e sempre nos incentivou a ser pessoas do bem e sempre querer fazer o que há de melhor, tanto para a gente como para os outros. E crescemos assim nessa forma de ser e isso nos trouxe até o dia de hoje grande alegria, que a gente tem muito temor a Deus para fazer sempre o que é correto, sempre o que é certo, né? Isso nos traz alegria, por quê? Porque eu vejo que a sucessão da família, no caso dos filhos, né, segue o mesmo padrão, sempre procurando ser não melhor do que os outros e melhorando cada dia mais naquilo que pretende fazer. Uma das coisas que eu não falei na introdução, que além de pastor, além de ter uma história muito linda de construção de família, ele é um expert em vendas. Então, além de tudo que a gente já conversou sobre Bíblia, sobre a fé cristã, é cada aula de negócio que eu aprendo e, né, hoje a família toda praticamente, né, os filhos são empreendedores, constroem negócios, cada um na sua área, mas frutos também dessa semente. Me conta um pouquinho, como que foi o seu início profissional, as suas experiências, depois a construção de negócio, que também o senhor participou. Eu acho que isso vai render um bom papo aqui pra gente. Veja só, viemos, como já disse, desde lá de humilde lá da roça, né? E o tempo foi se passando, a gente foi formalizando, foi vendo as coisas que seriam melhor para nós, né? Até trabalhei em outras áreas, por exemplo, como indústria, como cobrador de ônibus, né? E aí comecei a entrar no ramo de vendas. E aí que eu vi que as coisas melhoraram muito, porque o vendedor, ele tem uma vantagem. Ele faz o salário dele. Não é como trabalhar numa empresa que a empresa faz o seu salário. Ela valoriza o seu trabalho. Mas no campo de vendas, você valoriza o seu trabalho. Isso nos dá alegria, porque cada dia mais você tem incentivo de fazer mais e melhor. Então isso tem nos dado um avanço maior, porque as pessoas hoje, por exemplo, às vezes se limitam e nós somos ilimitados. Quem coloca limite no proceder, no conseguir, é nós mesmos, não tem outros que fazem. Qual a experiência na área de vendas que o senhor teve? Olha, começamos, por exemplo, eu comecei vendendo fotografia, né? Trabalhava na rua fazendo fotografia, tirava sem compromisso, depois ia colocar o compromisso no coração da pessoa e vender.
Esse foi o primeiro. Depois comecei a trabalhar com carnê, vendendo, por exemplo, seguro de vida. E seguro de vida e vem vindo. Aí foi quando nós começamos então a se entender. E aí entramos pelo ramo que hoje, por exemplo, já está um pouquinho de lado, né? Foi no ramo de calçado, vender sandália, coisa difícil, porque a concorrência é grande e nem todos são um produto que agrada os olhos do comprador. Mas a gente sempre teve a vitória nisso. Vendendo sandália foi o meu começo. Muitos desafios passaram nessa jornada de conciliação? Muitos desafios. E eu dou, assim, eu não digo dou, eu tenho grande alegria que meus filhos, por exemplo, eu nunca precisei incentivá-los, porque eles sempre se incentivaram a si próprios. Renato começou logo com poucos anos de vida, já pediu para comprar um carrinho para vender laranja, né? E ele sempre procurou a independência dele. Fez curso no Senai, mas é interessante que um certo dia ele chegou para mim e disse: olha, pai, esse serviço para mim não dá. Falei: por quê? Você não está empregado, trabalhando? Ele disse: não. Eu não quero trabalhar para saber quanto eu vou receber no final do mês. Eu quero trabalhar, ainda que eu não receba muito, mas eu quero trabalhar para receber bastante. Ele: qual é a sua tendência? Eu vou trabalhar de vendedor. Aí foi para o Rio Grande do Sul, lá veio com um monte de calçada, aquela coisa toda. E ele sempre atirado em negócio. Ele nunca gostou de ficar fechado dentro de um lugar. Então ele não trouxe alegria. Quanto ao Weber, por exemplo, o Weber é mais administrativo, né? O Weber é mais da parte interna, mas sempre também fez bons trabalhos quando trabalhou vendendo. E a nossa luta sempre foi essa: comprar, vender, levar, trazer, entregar e dizer tá tudo bem, tudo feliz. Vamos entrar agora na seara, que é o nosso principal objetivo desse conteúdo, desse compartilhar, que é a seara cristã. Paralelo a essa jornada, né, de desafios, de busca, né, pela subsistência, pela construção da renda ali mensal, o senhor se dedicou ao ministério. Mas como que se deu, né, a sua conversão? O senhor já veio de um lar cristão? O senhor se criou numa família cristã? Ou o senhor foi conhecer a Deus ao longo da jornada? Veja só, eu vim num lar, por exemplo, que até a família, já por tradição, né, catolicismo. Mas depois, com o decorrer dos tempos, a circunstância nos levou a buscar. E por questão da enfermidade da primeira esposa, eu comecei a frequentar espiritismo, né? Aí ali foi de mesa branca, foi para Umbanda, foi para Candomblé, foi para magia negra, procurando o quê? Procurando um Deus que curasse. Mas um certo dia eu estava acompanhando um pessoal numa festa à beira do mar, chamada Festa de Iemanjá, e ao amanhecer, já ao raiar do sol, eu vi como se fosse um navio muito distante, um barco talvez distante, e de dentro da água nasceu uma voz audível que me disse: por que você não serve o Deus que fez os céus, a terra e o mar que está tirando os teus olhos, ao invés de seguir deuses que não podem te dar nada? Eu sou o único Deus. Dali então eu comecei a entender. E dali saí, no dia seguinte fui procurar uma igreja, e a minha sobrinha que congregava numa determinada igreja, fui com ela e dali comecei a tomar gosto. Eu nunca gostei de entrar na igreja de crente. Para mim era um pavor, sabe? Para mim aquela ficção de ser um católico, quase praticante, que não era total, mas quase praticante. Mas Deus tem suas formas de trabalhar. Ele sabe quem Ele chama e Ele sabe para quem chama. Uns são chamados para uma finalidade, outros para outra, porém todos chamados para a salvação. Mas dentro da chamada de salvação, tem aqueles que se desenvolvem de uma forma ou de outra. E daí eu comecei a frequentar a igreja cristã, né? Igreja, como se diz na lógica, a igreja dos crentes, e me interessei pela palavra. Aí comecei a estudar.
E passei algum tempo nessa igreja que a minha sobrinha frequentava. Depois eu vim conhecer então a Igreja Adventista da Promessa, da qual eu sou até hoje. Essa foi a sua maior experiência com o mundo espiritual? Não, tem mais outras experiências, né? Que aí já depois então de ter compreendido o que é o Evangelho. Aí já foi uma experiência não dentro de um alerta, mas dentro de bênção provida de Deus. Eu tenho um exemplo, por exemplo, a contar, que um certo dia, a minha esposa, já falecida, né? Ela diz, olha, do que você tem em casa, do que a gente precisa em casa, pode trazer de tudo, não tem nada. E eu, por questão da doutrina, eu deixei de trabalhar no sábado, que eu não trabalhava, passei a trabalhar nos outros dias e passei a guardar o sábado. Então veja só uma coisa, um dia eu saí, nesse dia que ela me disse, eu saí para trabalhar e já eram umas 3 horas da tarde e não havia vendido nada. E eu estava no começo do Evangelho, no começo da fé. E aí então eu entrei no meio de um eucalipto, na cidade de Jundiaí, e falei com a minha simplicidade, Deus, se o Senhor existe, providencia para mim, supre a minha necessidade. E quando eu ali naquele meio do eucalipto estava parado ali falando, uma voz bem audível me disse, antes que a chuva caia, a sua necessidade será suprida. E eu olhei para o céu azul. Falei, mas Deus, até chover? Isso era a minha forma de pensar, né? Não conhecia e nem nunca vai conhecer o poder total de Deus. Então ele disse, vá em paz. E menos de 40 minutos eu vendi as 11 peças que eu tinha para vender. Ali eu fui para o centro da cidade de Jundiaí, entrei no supermercado, fiz a compra do que precisava. Quando eu ia saindo, na porta do mercado, tinha uma pequena nuvem, não vou dizer a extensão porque não dá para perceber, mas estava chovendo somente na porta do mercado. Então isso me deu, assim, sabe, um encorajamento de cada dia mais se apegar a esse Deus que é o Todo-Poderoso. E graças a Deus tem nos dado que até hoje a gente mantém essa fé. E outras demais experiências, né? Depois a gente entra para o campo de evangelismo, já que é uma outra questão. Então, após essa sua conversão, eu sei que o senhor teve várias experiências, né, ministeriais, mas como que começou essa jornada de entender que tinha essa vocação para se tornar um pastor, para se tornar um missionário, e como que se iniciou essa jornada? Olha, veja só, é interessante essa pergunta sua, porque eu, pessoalmente, eu digo que nem até hoje eu não tenho vocação, né? Mas Deus sabe a vocação. Mas eu me interessei bastante e comecei no evangelismo, mesmo dentro da igreja, e procurando fazer sempre aquilo que eu aprendi dos grandes mestres que passou por mim, pastores, né? Então, o que acontece? Eu comecei a me interessar pelo evangelismo. E graças a Deus, sempre Deus abençoando, abençoando, um dia me chamaram para um desafio, para ir para Vitória da Conquista. Eu morava em São Paulo, Vitória da Conquista, que eu nem sabia para que lado ficava, Bahia, e para mim ir para lá e iniciar um trabalho. E eu aceitei o desafio. Foi aí então que eu comecei a perceber que Deus tinha essa missão para a minha vida. Trabalhar no Evangelho, ali a gente fui para lá sozinho, deixei a família, fui buscar a família depois de 2 meses, né? E ali Deus iniciou, porque tem uma coisa, Leonardo, que eu posso dizer. Muitas vezes a pessoa acha que Ele faz, mas nós somos apenas instrumentos. Deus é que faz por nosso intermédio, desde que nós nos colocamos à disposição para Ele fazer a vontade dEle em nós. E ali iniciamos aquele trabalho e dali para frente sempre trabalhando no Evangelho. Muito sofrimento, muito desafio, mas sempre Deus coordenando tudo que havia de fazer. E ele está até hoje. Então o seu primeiro desafio ministerial foi na Vitória da Conquista, não foi? Bahia? Vitória da Conquista. Depois dali,
Como é que foi? Dali Seguiu outros desafios, foi crescendo? foi, olha, veja só, dali nós fomos enviados para Maceió, de Maceió voltamos para Limeira, estado de São Paulo, depois voltamos para Aracaju, e Aracaju foi para o Rio Grande do Sul. Enfim, todo o tempo de trabalho foram 16 anos dentro de missões, assalariado, né? Depois, então, aí eu saí, porque não dá para ficar mudando sempre, né? Os filhos. Aí Renato me lançou esse desafio. Pai, olha, é o seguinte, ganhar o que o senhor ganha vendendo, trabalhando em vendas, né? Se o senhor quiser trabalhar comigo, bora ver. Aí eu aceitei outro desafio. Trabalhar com ele na rua vendendo e fazendo a parte da igreja, mas também já voluntário, independente de salário. Aí que a gente começou no ramo de venda. Ramo de calçados, né? É. Qual o seu maior desafio à frente de um ministério, à frente de uma missão, aquela mais sofrida mesmo que o senhor viveu e o senhor pode contar hoje que venceu, né? Que conseguiu com a vitória de Deus, com a graça de Deus, transpor? Veja só, um dos grandes desafios que eu passei também, e Deus nos fez vencedor, porque Ele sempre faz a gente ser vencedor, foi no sertão da Bahia. Ali não foi fácil. Para você ter uma ideia, é um lugar chamado Riacho de Santana. De Riacho de Santana, a Vitória da Conquista, 270 quilômetros. E aí, quando chegava em Riacho de Santana, 60 quilômetros, o caminhão de feira gastava uma média de 4 horas devido à estrada. E era em cima de carga de feirante. Já andei em cima de carga de caminhão carregado com carvão, lá em cima, uma mão segurando na corda, outra na mala e pedindo a misericórdia de Deus, entendeu? E lá nesse sertão, é bastante interessante que quando a gente chegou lá, fazia 3 anos que não tinha chuva que enchesse todas as fontes ali. Tinha só aquelas chuvinhas finas, mas como eles chamam de chuvada, fazia 3 anos que não tinha. Então a gente levantou um desafio de pedir a Deus. Diz, olha, Deus, Ele tem prazer de fazer as coisas quando obedecemos a sua palavra. E eu comecei a explicar para eles o que era obediência. Eles já eram evangélicos, era um grupo de 16 pessoas, já eram evangélicos, porém não tinha sentido a obediência deles, eles apenas congregavam. Mas quando foi passado para eles a realidade da palavra, o que Deus faz e continua fazendo, eles creram e aí começou o desafio. Para você ter uma ideia que em pouco tempo Deus mandou chuva que encheu toda aquela lagoa. De tanto eles orarem e clamar a Deus por misericórdia, Deus atendeu a voz deles. Chegou uma vez que nós estávamos todos reunidos e teve um irmão que diz, olha, nós vamos lançar semente na terra. Se chover, tudo bem. Se não chover, perdemos a semente. E lançaram a semente na terra. Mas Deus mandou chuva tranquilo. E quando o feijão que eles plantam muito estava à altura, já florando, toda florada, veio a lagarta. Limpou todas as roças ali. Mas naquela roça dos irmãos não entrou uma lagarta sequer. O povo parava na beira da estrada para ver o que aconteceu ali, que a lagarta não entrou naquela lavoura. Então veja o quanto é bom nós sermos fiéis a Deus. Porque se nós somos fiéis, Ele não se torna fiel, Ele continua sendo fiel. Quando nós fazemos as coisas dirigidas por Deus, nada pode dar errado, porque Deus só faz o que é bom e o que é certo. Ou seja, tiveram um desafio de fé imenso. O primeiro deles foi lançar a semente, que talvez era muito, ou quase tudo do que eles tinham. Exatamente. E depois, o desafio da lagarta, que foi chegando nos terrenos vizinhos, o pessoal já desconfiado, será? Mas eles provavelmente se mantinham firmes na fé. Confiantes. Sustentando. Que história. Como que funciona? Quais são
vou dizer assim, os passos, né, dentro dessa jornada de evangelismo? Quando o senhor recebe um desafio, vai para uma missão, muitas vezes para o sertão, para o interior, o senhor chega lá com uma meta, com um objetivo. Sim. Qual é e qual a jornada para alcançar essa meta? É bastante interessante. Veja só, quando nós somos enviados a uma missão, e essa missão ela tem a direção de Deus, o que acontece? Deus já coloca na sua mente um planejamento estratégico. Você começa a fazer sem perceber, porque Deus vai te conduzindo. E quando Ele começa a nos conduzir, as coisas começam a fluir. Porque às vezes nós não podemos pegar e dizer, bom, eu vou fazer assim. Deus, como eu devo fazer? Qual é a estratégia do Senhor para que esse trabalho seja bem sucedido? Estou aqui para fazer a tua vontade, Deus. Mas qual é a sua vontade que seja realizada aqui? Então Deus começa, a gente não percebe, mas Deus começa a nos direcionar em tudo. E isso nos traz alegria e sucesso. Agora, quando chegar no auge de tudo aquilo que você conseguiu, só existe uma coisa que você pode dizer: engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Dentro dessa fé, desse direcionamento e dessa adaptação, né, a cada terreno, eu vou dizer assim, a cada cenário de pessoas, que eu sei que tem essas diferenças de cultura. Uma coisa é trabalhar o evangelismo no sertão da Bahia, outra coisa é trabalhar o evangelismo lá no Rio Grande do Sul. São realidades diferentes, necessidades diferentes, mas por onde que começa? A partir do momento que o senhor chega, se instala naquela região, ou desce, muitas das vezes descia lá do transporte, cansado, quais eram as primeiras coisas que o senhor precisava fazer, até mesmo para conquistar a confiança das pessoas, para despertar essa curiosidade, esse interesse pela fé, pelo cristianismo, até a conversão deles? Como que se dava essa jornada? Veja bem, hoje, por exemplo, a gente vê pessoas dizendo que estão evangelizando, mas saem na rua distribuindo folheto. Para o meu ministério nunca funcionou. Para o meu ministério, do qual Deus concedeu, seria frente a frente, olho no olho, falando a verdade da palavra. Sempre funcionou. E olha, todos os lugares que a gente chegou que ainda não havia igreja, que a gente também foi lugar que já tinha igreja, apenas para administrar, mas aonde não havia igreja, era começar pelo, vamos dizer assim, pelo marco zero, e dali começar a conquistar a amizade de pessoas e falar a verdade. Houve muitos, por exemplo, não debate, mas dialogando com pessoas que às vezes calhavam já de serem evangélicos, mas existem verdades que hoje, por exemplo, muito se oculta, né? E daquilo que nós entendemos por doutrina, nós temos vigência nos 10 mandamentos, não é um nem dois, são 10 mandamentos. E entre esses 10 mandamentos, a parte mais difícil de se falar é sobre o sábado. É difícil por quê? Porque a maioria da humanidade e do cristianismo estão acostumados com o domingo. Imagine que mudança radical você receber, por exemplo, uma mensagem que ela fala sobre o 4º mandamento da lei de Deus. E esse desafio é muito difícil porque as pessoas já estão habituadas, até o cristianismo de uma forma geral, né? Não, é o domingo. Mas nós temos um entendimento dentro da palavra, que é essa aqui, que o dia do Senhor é o sábado. E o grande desafio não é você falar sobre os 9 não tem problema, mas quando chega esse mandamento do sábado, aí você encontra barreira, encontra resistência, e Deus é o único que pode quebrar essa resistência. Agora, é interessante você ver, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de entender, e tem outros que não querem entender. Tem que fazer mudança de vida.
Mudança de vida hoje não é tão fácil. Imagine, por exemplo, você, por exemplo, chegar e dizer, olha, eu aprendi dentro da palavra que eu preciso fazer isso, eu não estou fazendo. Você vai encontrar. Quando você sozinho diz isso, você tem várias pessoas que dizem, não precisa. É isso. Agora, a palavra é que nos conduz. E a gente são conduzidos pela palavra. Conduzido pela palavra, onde você chegar para falar a verdade, vai ter, vamos supor, de 100 pessoas. Você vai encontrar 3, 4 que aceita aquela verdade, não que você está falando, mas que está escrito. Os demais prosseguem nos seus entendimentos. Agora aí compete a Deus julgar, né? E aqui a gente consegue encontrar um paralelo que se encontra, que são as técnicas que também o pastor Matos é um bom vendedor e vai saber disso. E em vendas você precisa falar muitas das vezes 100 pessoas, 50 vão parar para te ouvir, 25 vão ter interesse em evoluir. Dessas 25 que tiverem interesse, talvez 5 de fato convertam em vendas. E no ministério onde você está evangelizando acontece praticamente o mesmo, é um funil ali. O importante é jogar a semente e trabalhando para que no final, pelo menos, algumas pessoas sejam transformadas, impactadas e decidam tomar esse passo da conversão. E a importância de não desistir, a importância de persistir mesmo, você jogando a semente para 100 e talvez escutando 99 nãos, né? Essa resistência mesmo por parte do público. E a conversão oficial, pelo menos simbólica, desse evangelismo se dá, até onde eu sei, através do batismo. É a principal forma? Como que vocês enxergam isso para ter a certeza de que a minha meta de vida aqui nessa missão foi atingida? Você fala o batismo no sentido pessoal ou no sentido coletivo? Assim, a pessoa ser batizado ou levando pessoas ao batismo? Porque o trabalhador, ele já passou por esse processo e leva os outros, né? Sim. Agora, você veja, por exemplo, que às vezes até no momento do batismo, a desistência. Você colocou muito bem a questão da venda, que parece não ter nada a ver, mas tem muito a ver. Que uma coisa é você dar de graça a pessoa não querer, outra coisa é você incentivar para a pessoa comprar. Sim. Né? Então está dentro das coisas. Vejam, por exemplo, o batismo é o primeiro caminho à decisão da pessoa. Quando ele, por exemplo, diz, bom, eu concordo, vou me batizar, a partir daí é contado pela palavra, porque o batismo ele tem 3 sentidos. Quando a pessoa, o candidato está na água, em pé, né? Quando ele é dobrado, que a água cobre, significa morte. Quando levanta, significa ressurreição. Então, morte, sepultamento e ressurreição. Ali o velho homem foi sepultado. Nasce agora para a presença de Deus uma nova criatura, disposta a obedecer o que ele ensina. Então aí começa, aí vem os ensinamentos. E mesmo no caminho dos ensinamentos tem aqueles que encontram dificuldade. Mas a dificuldade, ela não provém por causa da obediência, ela provém por questão da pessoa, às vezes, não concordar, querer tudo fácil. Não foi fácil eu, por exemplo, mudar de uma para outra. Não igreja, digo conhecimento. Sim. Né? Conhecimento. Não foi fácil. Teve que fazer uma remodelação total na minha vida. Né? Totalmente na minha vida. Mas acontece que é essa mudança que a palavra nos leva a fazer, ela nos conduz para o entendimento. Hoje, por exemplo, se eu disser para você que a gente consegue entender tudo, não. Mas o principal que lhe conduz à salvação, isso sim, Deus ele tem por clareza e a pessoa entende com facilidade. Agora, depende de querer. Tem pessoas que às vezes se apoiam naquela forma que ele é, né? Sociabilidade e outras coisas a mais. Quer dizer, às vezes questões familiares, que tem pessoas que preferem
seguir a família do que a Jesus. Então tem tudo isso. Mas o cristianismo em si, ele é simples e objetivo. Os entendimentos da obediência, ela vem posteriormente através da sua convicção que a palavra vai colocando em você. Não é assim dizer, tem que fazer isso. Não, não existe. A pessoa vai conhecendo e vai fazendo cada dia melhor. É como uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Os primeiros dias ele tem dificuldade, ele não sabe nem sequer precisa olhar no retrovisor, ele fica tímido, mas daí uns dias ele começa até sentir tão assim capacitado que até duvida que ele não consegue dominar todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos molda. E ao moldar, você sabe que todo início é difícil. Mas para ela nos moldar, precisam que nós estejamos de acordo com ela. Aí ela muda. Quantos batismos o senhor já fez nessa jornada aí? Foi mais. Batismos e casamento é o que mais acontece nas igrejas, né? E eu, sinceramente, com grande alegria. Eu tenho uma experiência que Deus me deu quando eu celebrei o último batismo. Isso já faz uns par de anos, né? Hoje também, pela idade, já quase não dá para ter essa sustentação. Mas Deus me deu o entender ao último batismo que eu realizei. Era uma jovem, que hoje ela é diaconisa na igreja lá em Campinas. Uma menina muito obediente a Deus. E quando eu terminei de celebrar, eram 16 pessoas para ser batizado. Nós celebramos o batismo. E quando nós descemos um pouco a mais no rio, que lá era na roça, no rio, e tinha muitas pedras, e eu coloquei a minha capa de batismo, que a gente usa para o batismo, a capa branca, eu coloquei em cima da pedra. Quando eu coloquei em cima da pedra, a capa desapareceu. Misteriosamente. Na minha frente, desapareceu. E eu tirei aquela areia do corpo, coloquei a roupa e contei para os irmãos. As irmãs disseram, não, nós fazemos outra capa para o senhor. Diz, não adianta, fala dele, porque eu já entendi que o ministério para celebrar batismo meu terminou. Então, essa experiência eu tenho de Deus. E dali para frente, então, não celebrei nenhum batismo e nem vou celebrar porque seria teimosura da minha parte, né? Então, Deus tem um limite. A única coisa que Deus não limita pela idade, é você falar da palavra dele. Isso não tem limite. Você pode até morrer falando que Jesus salva e que Jesus batiza com o Espírito Santo. E às vezes até depois da vida, ainda fica o conteúdo, fica gravado, fica os testemunhos, né? E é igual aos filhos, né? Tudo aquilo que você evangeliza, a partir dali você se torna um padrinho da mensagem, né? Então as pessoas nunca mais vão esquecer a primeira vez que ouviram falar de Deus, a primeira vez que ouviram falar da mensagem. Então é uma semente que se perpetua, né? Essa semente de você levar a palavra de Deus, transformar vidas através desse ministério. Vou fazer uma pergunta que parece até ser um pouco estranha, perguntando para um pastor evangélico, mas é intencional. Talvez você que esteja assistindo ainda não se aprofundou, né, em conhecer de verdade a Cristo. Talvez hoje você tenha uma fé ampla, diria assim, onde você acredita em tudo, né, onde você acredita que todos os caminhos levam a Jesus. E eu quero lhe perguntar, pastor Matos, por que, na sua visão, escolher esse caminho do cristianismo, da forma como o senhor escolheu, é a melhor escolha? Te pergunto principalmente porque o senhor já não veio de um lar cristão. Houve toda uma construção, o senhor passou por várias religiões e, em um momento específico, decidiu viver como um cristão verdadeiro. Por que o senhor acredita e por que virou essa chave de que esse é o caminho para viver de acordo com a vontade de Deus? Veja só, porque a criação que Deus fez, o homem,
Deus criou o homem para a honra e glória do nome dele. Ele não criou o homem para envelhecer, nem para morrer. Ele criou o homem para ter a vida eterna. A gente vê lá no Éden, né? Em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o homem. Quando ele soprou na narina de Adão, e ele se tornou alma vivente, ele não soprou esse fôlego de vida que nós respiramos. Ele soprou o fôlego de vida dele, vida eterna. Mas o pecado nos tirou esse direito de vida eterna. Mas Deus não desistiu do homem. Ele continua, fez tudo o que passou, que nós conhecemos pela palavra. E o que acontece? Por fim, ele enviou o seu Filho, único, para que todos que crescem nele têm direito à vida eterna. Deus não desistiu do homem, mas muitos homens estão desistindo de Deus. Isso, o que faz? Uma afronta. Mas por que o homem faz isso? Por falta de conhecimento. Essa é a missão do que sai a evangelizar. É fazer com que essas pessoas entendam, mudam de ideia e voltam ao caminho do Criador, que ele então agora vai continuar nos conduzindo. Porque quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz, eu sou o caminho, o que é o caminho hoje para nós? É Jesus. Não, o caminho hoje é a palavra, né? A palavra, ele, pelos apóstolos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele estava falando pessoalmente. Mas hoje, por exemplo, a palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, aceitamos e procuramos obedecer, então ela é o nosso caminho. Jesus é a vida. Mas qual a vida? A física? Não, a eterna. Ele nos dá o direito à vida eterna. Então, quando você veja, por exemplo, que Deus nos ensina, quando nós obedecemos a sua palavra, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que entender o momento que Jesus fala como humano e quando Jesus fala como divino. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é ele, Jesus, homem, o Emanuel. Agora, quando ele diz, ninguém vem a mim, não, ele não diz ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele volta a falar como homem. Então ele mostra o Pai nele, e não ele não mostra para cima, dizendo, ninguém vai ao Pai, ele diz, ninguém vem. Então por isso ele é o único Senhor, é o único Deus, o único dominador de todas as coisas. Não há outro. Ele diz, fora de mim não há outro. Eu sou o único Senhor. Lá em Apocalipse 1:8 ele diz o seguinte, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele diz, não tem outro caminho. E caminhos existem muitos, mas que conduz à vida eterna, um só, Cristo Jesus, o Senhor. Qual a mensagem que o senhor deixa para quem está nos assistindo, viu esse episódio hoje, conheceu um pouquinho da sua história ministerial, pessoal e pôde aprender um pouquinho com a sua vivência e agora ouvindo um pouco da palavra, o que o senhor pode compartilhar para a gente concluir esse nosso primeiro episódio da melhor forma? Eu só tenho uma coisa a dizer, para duas áreas. Os que já são, permaneçam firmes e procurem conhecer mais o que o Senhor tem. E os que ainda não são, que deixa de não ser para passar a ser, para que Deus continue abençoando. Porque não tem outro caminho, é o único, exclusivamente Jesus. Se eu seguir por outro caminho, eu estou fazendo a minha vontade, mas se eu seguir o que a palavra nos ensina, eu estou saindo da minha vontade, eu renunciei a mim mesmo e estou fazendo a vontade do Senhor. Aí então, esse é o conselho que eu dou. Quem está, fique firmes, porque a palavra diz, quem está em pé, lute para não cair. Mas se nós cairmos, há um Deus que nos levanta, quando nós humildemente recorremos a Ele. E aqueles que ainda não são, não é procurar ser, não, passe a ser, para ser abençoado. E vai desfrutar das bênçãos que vêm, não daqui da terra, mas que vêm de cima para a nossa vida. Amém. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenhamos
agregado valor aí à sua vida, à sua fé, e que você possa ter pelo menos uma semente plantada aí no seu coração e na sua mente. Muito obrigado, Pastor Matos. Esse foi o nosso primeiro episódio. Nós vamos nos aprofundar muito mais, inclusive na palavra, nos estudos bíblicos, a partir desse primeiro. Obrigado. Um abraço para você, um excelente dia e fique ligado que em breve nós traremos mais episódios como esse, contando não somente nossa história de vida, mas também nos aprofundando ainda mais com relação às Sagradas Escrituras. Um abraço para você.